Minha rapaziada, é dia de Inter em campo, terceira rodada do Campeonato Gaúcho, Ipiranga e Inter logo mais, lá em Erechim, no Colosso da Lagoa. A bola rola às 18 horas e nesse vídeo a gente traz todos os detalhes pré-jogo, as escalações para a partida, o ambiente para o jogo do Internacional de logo mais lá em Erechim. Muitos colorados vão ao Colosso da Lagoa. A gente fala sobre a arbitragem da partida e também o que um dirigente do Inter disse antes da bola rolar no Campeonato Gaúcho para o Colorado. Uma entrevista importante sobre reforços e outras situações. Eu te conto tudo isso no nosso vídeo pré-jogo a partir de agora aqui no canal. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações pra tu não ficar por fora de nada dos conteúdos e das informações sobre o Inter aqui do canal. E esse vídeo sempre com oferecimento de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade em kto.bet.br. Inclusive, promoção do Aposte Ganhe segue rolando lá na KTO. Dê o seu palpite, ganhe R$10 em apostas grátis pra tu brincar lá na KTO. E odds abertas para Inter e Ipiranga. Logo mais às 18 horas, lá em Erechim. Uma vitória do Colorado tá pagando 2,07. Acho que tá pagando essa odd também muito pelo time do Inter que vai entrar em campo. Uma vitória do Ipiranga 3,40, um empate 3,10, tá? Ainda tem às 4 horas Caxias em casa jogando contra o Guarani de Bagé. Vitória do Caxias está pagando 1,56, empate 3,45, vitória do Guarani está pagando 6 e tem Monson e Avenida. Vitória do Monson jogando em casa pagando 2,48, empate 2,75 e uma vitória da Avenida está pagando 3,05 lá na KTO. Hoje ainda tem Corinthians e São Paulo, clássico às 4 horas da tarde. 2 a vitória do Corinthians está pagando na KTO, 3,70 uma vitória do São Paulo e 3,10 o empate. Eu vou de vitória do Corinthians nesse jogo aqui. Hoje ainda tem Vasco e Nova Iguaçu no Campeonato Carioca, Sampaio Corrêa do Rio contra o Botafogo à noite e também tem Atlético Mineiro contra Tombense em casa. A vitória do Galo tá bem interessante, 1,16. Se fizer uma combinadinha, cara, tem vários jogos para tu brincar. Tem o Barcelona à tarde no Campeonato Espanhol, tem Roma à tarde também no Campeonato Italiano, Milan, Lazio. Cara, tem muitos jogos para tu brincar, então aproveita, vai lá na KTO e joga com responsabilidade. Inclusive tem um oddão bem legal. Corinthians e Inter somados fazem mais de 2,5 gols no primeiro tempo em suas partidas. Tá pagando 8,50 lá em kto.bet.br. Bom, gente, vamos lá. Inter e Ipiranga, 18 horas, lá no Colosso da Lagoa, em Erechim. Esse jogo que terá a arbitragem do Eduardo Fernandes Bastos, auxiliado pelo Thiago Augusto Capes Diel, o Luciano Luiz de Melo e no VAR o Anderson da Silva Farias, tá? O Inter vai pegar um Ipiranga que ainda não venceu no Campeonato Gaúcho. O Ipiranga tem 2 jogos e 2 empates na competição. É terceiro colocado no Grupo B, que tem o Grêmio na liderança. E o Ipiranga que vai ter um grande desfalque do seu meia titular, que é o Estevão, aquele mesmo que pertence ao Internacional. Hoje está no Ipiranga, fez gol na estreia no empate 1-1 contra o Juventude lá em Caxias do Sul. E outro ex-Inter vai ser o seu substituto, o Lucas Ramos, Mosquito, que também é da base do Internacional e hoje é jogador do Ipiranga de Erechim. O provável time do Ipiranga tem Zé Carlos no gol, Cleiton, Walsi, William Gomes e Nicolas, o sistema defensivo, Dionísio, Igor Silva e Lucas Ramos no meio de campo, Felipe Ferreira de um lado, Gustavo Simões do outro e Henrique no comando de ataque. Esse é o time do Ipiranga para encarar o Internacional. Já no time do Inter, a gente tem duas dúvidas, tá? Porque a maioria dos jogadores do elenco principal do Inter ficaram em Porto Alegre com o Paulo Pesolano. Quem vai comandar o Inter hoje é o Esteban Conde, auxiliar do Paulo Pesolano, uruguaio, foi treinador também do Nacional de Montevidéu, ex-goleiro e que está na comissão técnica do Internacional. Ele inclusive esteve como auxiliar do Pablo Fernandes na estreia do Inter no Campeonato
Campeonato Gaúcho contra o Novo Hamburgo no estádio Beira-Rio, aquela vitória por 2-1 de virada, tá? As dúvidas estão no sistema ofensivo. O Inter deve ter em campo Antony no gol, Aguirre na lateral direita, Cleiton Sampaio e Juninho à zaga e o Alisson na lateral esquerda. No meio de campo, Bruno Henrique e Benjamin Arrim, o Ronaldo não tá nem relacionado, Tabata de um lado, João Vitor ou Gustavo Prado do outro e o Alex centralizado. No ataque, João Bezerra ou Raikkonen. Esse é o provável Inter, então a dúvida é entre João Vitor de um lado ou Gustavo Prado. João Vitor foi muito bem no último jogo, então acho que seria até meio estranho se ele fosse sacado do time. E na frente, João Bezerra ou Raikkonen. O Raikkonen que foi muito mal na estreia do Inter, mas jogando por uma posição diferente, né? Jogando pelo lado do campo e não como centroavante, que é a sua posição preferencial. Esse é o time do Inter para encarar o Ipiranga. Muitos torcedores do Inter estiveram ontem na concentração colorada na chegada da delegação em Erechim e serão muitos colorados também no jogo logo mais no Colosso da Lagoa. A gente sabe que a comunidade do Inter lá em Erechim é muito forte, então teremos muitos torcedores do Inter na partida de logo mais. Agora há pouco, gente, lá no hotel da concentração do Inter, uma importante entrevista foi concedida pelo Vitor Grumber, que é não vice de futebol, né, vice-presidente eleito do Internacional e que está no exercício de presidente enquanto o presidente Alessandro Barcelos esteve na Europa lá com a CBF a convite do Samir Chaudia para o estudo das ligas, enfim, o Vitor Grumber ficou designado de comandar o futebol e o clube nesse período. E ele deu uma entrevista para a Rádio Gaúcha, agora há pouco, lá no hotel da concentração em Erechim. E ele falou sobre alguns assuntos importantes, como, por exemplo, o início de trabalho do Paulo Pezzolano. Ele disse que o Pezzolano é um cara muito aberto, que rapidamente conseguiu integrar ele e a comissão técnica junto dos profissionais do clube, que ele é um cara muito reto, transparente, direto com o time, e que os atletas têm respondido bastante a esse início de trabalho do Paulo Pezzolano, mas que agora tem o Campeonato Brasileiro iniciando, vai começar a cavalar competições, gauchão, com o Campeonato Brasileiro, com o início da Copa do Brasil, mas a comissão já está desempenhando um trabalho bem interessante nesse início e não vai perder o ritmo de trabalho e que espera que isso não faça diferença no campo, essas muitas competições ao mesmo tempo. O Vitor Grumber também falou sobre dois reforços, Vijagra e Alejandro, dois jogadores do CSKA Moscou da Rússia. O Vijagra está acertado com o Inter, o Alejandro, o Inter ainda tem que avançar algumas casas para fechar com o camisa 9. Ele disse que o Fabinho está trabalhando em contato direto com a comissão técnica, que o Inter está ativo no mercado para fazer reposições necessárias e que os jogadores que estão chegando e que ainda vão chegar são jogadores que entenderam e gostaram do projeto do Inter. Ele deixou claro, e isso foi algo que ele falou no Beira-Rio na primeira rodada e que pegou muito mal, que o Inter não tinha pressa. Agora ele fez questão de dizer que não, o Inter tem pressa sim. Ele disse, a gente tem pressa para que os reforços estejam aqui o quanto antes. Vamos fazer tudo com responsabilidade e sermos assertivos. O jogador tem que chegar e entender o nosso projeto, o nosso ano. Não depende só do Inter. Depende de negociações, depende do jogador e não vamos correr riscos financeiros. Isso é muito importante também do que foi dito pelo vice-presidente do Inter, agora presidente em exercício basicamente, Vitor Grumber, tá certo? Bom, gente, 18 horas a bola rola lá em Erechim, no Colosso da Lagoa, terceira rodada do Campeonato Gaúcho, Ipiranga e Inter, e logo depois do jogo tem a nossa análise e a repercussão do vestiário. Então te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada, que eu volto logo depois do jogo do Inter aqui no canal, e deixa teu like também aí no vídeo, tá? Beijão, um abraço e até daqui a pouco.